Olha, eu me lembro já por volta de 8 anos de idade já fazendo alguma coisa nesse sentido, porque aos 5 eu fui compor no jardim de infância uma pecinha de teatro. Aí naquela de decorar tinha uma quadrinha. E aquilo ali me chamou atenção exatamente pela sonoridade da rima. E dali eu fiquei com aquilo incutido aos 8 anos, que eu tenho uma lembrança de eu estar em cima de um pé de manga e já começar com uma composição, né, melodia e letra. E aí depois, em 68, eu venho aqui para Brasília, cheguei em Brasília, vou estudar no Setor Leste. E lá era uma escola maravilhosa que era o dia inteiro, me oferecia tudo, tudo, tudo no sentido de exatamente das coisas que eu mais gostava de arte. Já tinha escrito algumas coisas, né, no caderno, aquela coisa bem de atrevimento, e já com a leitura propriamente dita na biblioteca, que eu não ia simplesmente para a biblioteca eu fazia o contrário da maioria dos alunos. Eu ia para a biblioteca para ler e não para pesquisar para os trabalhos escolares, que a maioria dos alunos estava ali, com um caderninho doido e eu estou lendo. E acabava sendo até repreendido pela professora. Mas assim, ele está fazendo o trabalho, o dever de casa, você está lendo. Lia José Mauro de Vasconcelos, né, li todos os livros de José Mauro de Vasconcelos, foi o que mais me chamou a atenção, fora também na questão de ler a Bíblia também, porque meu pai era evangélico. Então aquilo ali já me levava também, da questão da história, a instigação à leitura. Tornar escritor já foi nessa parte já com os 14 anos propriamente dito, que eu já me ensaiava naquela brincadeira de fazer redação, eu já fazia algumas coisas que eu já era chamado a atenção da professora, porque estava tudo fora do contexto pedido. Na realidade era um contozinho, poesia, e nunca questão propriamente dita da redação. E dali para frente foi, né? Cheguei a ter, quando fui servir o Exército, ter um saco imenso de poesia, né? Que era a questão, mas a poesia mesmo era a questão de letras de música, né? Que na realidade eu me atrevo também a compor. Aí até chegar na condição mesmo ainda passei por uma trajetória de pintura, que eu sou artista plástico também visual, e na década de 80 eu ganhei muitos prêmios, participar de todos os salões, fiz várias exposições coletivas e individuais, até que no cansar, o porquê além de ser tímido, o porquê de fazer a pintura? Exatamente porque eu ficava nas exposições sem me identificar como autor, né, das obras, observando as reações do espectador, né, diante da minha obra, né, que não era nada brincadeira, né, era sempre para provocar, que eu tenho esse instinto de não simplesmente fazer a obra no sentido de contemplação, mas sim de provocar no indivíduo alguma reação além da contemplativa, do belo, de admirar o belo. As poesias também vão nesse sentido. Com essa forma tímida onde eu me achei em fazer essa pintura para exatamente provocar e observar reações no espectador, né, até o pulo da poesia propriamente dita de declamar, que eu também gosto de participar de sarau, essas coisas todas, era exatamente nesse sentido de exatamente mexer no indivíduo, né, provocar nele alguma reação de transformação ou de encantamento, né. Aí como construir esse processo, né? Era exatamente, e o sarau, na questão de me apresentar, eu tenho uma resposta imediata do público, né, do que aquela coisa de ficar observando na galeria de arte para ver o que o pessoal ia falar da minha obra. Que exatamente quando falava mal é que eu pensava, pô, estou no caminho certo, né? Exatamente quando fazia a crítica mais pesada, aí eu falava, não, estou no caminho certo, tanto é que eu ganhava prêmio, né? E aí na questão da literatura é esse mesmo processo, né, que até a gente tem eu faço parte de um coletivo, tem 20 anos, faz agora 22 anos, não, 21 anos de existência, que é a Tribo das Artes, né, de Taguatinga, e tem um lema que é, não basta fazer arte, ela tem que incomodar. E é nesse sentido mesmo que eu busco mesmo, ela tem que incomodar. Ela não pode ser aquela coisa passiva, contemplativa. Aí você fez uma pergunta sobre a questão de quem me inspirou, né? Eu vou de José Mauro Vasconcelos, né, o Leviatã, também o Discurso da Servidão Voluntária, JJ Veiga, né, que são pessoas assim que eu tenho de lembrança, assim, que realmente, para escrever, né, onde é que se vai, né, para chegar nesse ponto, né? Então são referências que eu tenho, né, como na pintura eu tenho Salvador Dalí, tenho o próprio Picasso, né, na questão da desconstrução da imagem, né? Eu também leio muito também na questão de ver essa desconstrução
também do texto, né? Que tem pessoas que têm cara, é um dom fora do comum quando vai fazer simplesmente um conto, como o Eduardo Galeano, de fazer microcontos, né, ou contos pequenos com uma profundidade fora do comum. Isso me encanta. Eu não tenho essa capacidade do conto. Da poesia eu tenho, né? Eu já gosto também. E uma poesia é um bate-papo, de repente uma fala, tanto minha, uma frase tanto minha como do outro, já me leva a construir um poema. É assim que é a construção que eu faço de meus poemas. Esse aqui, na realidade, é meu primeiro livro, né? O Ctrl+C, Ctrl+Inversa, é de 2020. Foi por insistência de um amigo meu que já chegou com tudo pronto, catando os meus poemas no Facebook, nas redes sociais, né? Porque eu não tinha essa expectativa de produzir a materialidade do livro, né? Eu sempre gostei de colocar a minha poesia em todos os cantos, seja parada de ônibus, poste, onde fosse fazer criar uma provocação no espectador. Isso eu fazia também com minha arte também. Então já vem também de um trabalho, através de lambe-lambe, de stencil, eu estava fazendo. O título já saiu nessa questão. Como é que é título? Aí eu, rapaz, título, cara, você já vem com esse negócio de catar na coisa, no copiar, né? No copiar e colar, então vamos, Ctrl+C, Ctrl+Verso. Né? Aí ótimo, saiu o título. Olha só, sempre será uma surpresa qualquer hora que o nosso trabalho enquanto autores for pegar uma questão de uma visibilidade pública. Você sempre vai criar uma expectativa de todos os sentidos. A expectativa de ir para Pernambuco é, cara, a melhor possível, né? E principalmente num evento como esse, né? Quando você vai para as feiras do livro, você sabe que quem vai para a feira do livro não vai por modismo, vai porque é tarado por livro, então está no ambiente certo, está no lugar certo, teu livro vai para um lugar certo, tá? Que às vezes até de livraria é meio complicado, né? Mas está ali na coisa. Frequentador de coisa não vai por moda, não vai por questão do momento. Ele vai porque ele gosta de ler. Então, a expectativa é a melhor possível, né? Eu acho essa questão, né, é uma forma de incentivo, uma forma de viabilização, de exposição, né, de visibilidade do teu trabalho, né, que o Sindicato dos Escritores está fazendo, né, que o Instituto Fazer o Bem está fazendo, a Tagore Editora. Eu acho que se todos fizessem, né, não é uma questão de uma ótica do mecena, mas é uma forma também de incentivar essa produção. Quando eu citei a editora VAR, foi nesse sentido, porque foram 30 autores, né, então é legal quando a gente vê essas iniciativas, né, desse circuito literário. Porque a gente tem essa questão periférica mesmo, essa fala periférica. Na sua pergunta também sobre a questão dos poemas, eu tomo a questão de um cunho político, né, e de uma questão mais libertária e dentro da nossa realidade, que são as periferias do Distrito Federal. Porque as pessoas falam muito de Brasília. E Brasília, quando se fala de Brasília, é a esplanada dos ministérios, a suntuosidade da Praça dos Três Poderes e dos cartões postais do plano piloto. Mas nós temos 34 cidades satélites, né, e cada uma com uma realidade e com autores fora do comum, né, com poetas, músicos. A gente tem uma historinha daqui do plano piloto, onde paralelamente estava acontecendo na mesma época, no Gama, em Taguatinga, Sobradinho, movimentos culturais de alto nível, com autores, com poetas, né, cito o Pezão lá da parte de Taguatinga, né, e Carlinhos Piauí na música, como o Borrão em Planaltina, o Edinaldo, né, Adenaldo, e tem uma efervescência que não pode ser negada na periferia. Às vezes eu até tenho essa bandeira, às vezes as pessoas falam, pô, mas aqui tudo é uma Brasília só. Não é uma Brasília só. Não existe isso. Não existe essa questão, não existe periferia porque toda a cidade, me corrigiram, toda a cidade era centro de si mesmo. Eu falei, ótimo, se é centro de si mesmo, em torno dela. Se Planaltina é centro de si mesmo, Plano Piloto é periferia de Planaltina. E bem acontece, porque Planaltina é a primeira cidade que recebe todo esse movimento.